Achou? Diz assim: então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. 1,69. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Vamos ler mais uma vez. Diante disso, muitos dos seus discípulos, estou lendo 66 agora, tá? Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também não querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui está a Tua palavra, Pai. Eu quero pedir no nome de Jesus que o Senhor venha usar a minha vida, que eu seja um instrumento do Senhor para falar com a Tua igreja. Falar ao meu coração, Pai. Eu preciso entender, eu preciso compreender a Tua palavra. Fale ao coração dos meus irmãos. Que esta palavra venha cumprir o Teu propósito. Que esta palavra venha cumprir o objetivo, Senhor. Que esta palavra venha alcançar o coração de cada um de nós. Eu te peço, em nome de Jesus. Senhor, encha-nos, Pai, do Teu Espírito. Que a cada domingo, Pai, deste mês, nós possamos ouvir a Tua palavra. Que essa palavra venha dar a nós uma direção, Pai. Que essa palavra venha mudar o nosso coração, transformar a nossa vida, Pai. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jesus estava fazendo um duro discurso aqui para os discípulos, para a multidão que o seguia. Jesus, ele se declara como o pão da vida. Jesus se declara como alguém enviado por Deus. A multidão estava esperando alguém para satisfazer as necessidades humanas. A multidão estava esperando alguém, talvez como o Messias político, que pudesse mudar a realidade ali daquele povo. A multidão tinha o seu próprio interesse. Mas Jesus se declara realmente como Ele é. Jesus declara ali a sua missão. Jesus diz que Ele é o pão da vida. Jesus diz que Ele é o alimento daquele povo. E naquele momento as pessoas, não querendo assumir um real compromisso com Jesus, elas começam a abandonar Jesus. Elas começam a largar a Jesus. As multidões abandonam Jesus. E Jesus volta para os 12 discípulos e pergunta para eles: e vocês? Vocês também vão se retirar? Vocês também vão me deixar? Vocês também vão me abandonar? A vida cristã, na verdade a nossa vida em contexto geral, ela exige de nós tomadas de decisão. Nós precisamos tomar decisão. Talvez muitos de nós queríamos ficar em cima do muro. Talvez é mais fácil, aparentemente. Porque a gente não precisa assumir responsabilidades. A gente não precisa assumir compromisso. Só que a vida exige de nós essa postura, essa tomada de decisão. Existem pessoas que fogem de compromisso. Poxa, casar? Que nada. Eu quero curtir a vida numa boa. Compromisso? Estou fora.
Ter compromisso com alguém? Jamais. Ter filho? Nunca. Jamais. Ter alguém para cuidar. A partir do momento que você tem ele ali, a mãe, né, tem ele ali no seu ventre, a vida já muda totalmente. Nunca vai dormir da mesma forma. Nunca vai ter aquela tranquilidade de antes. O pai, também aquele sentimento, aquela forte conexão com o filho. E muitas pessoas fogem de compromissos, porque não querem abrir mão de alguma coisa. E aí preferem viver em cima do muro. Preferem viver à medida que for possível, eu vou vivendo, o que dá para fazer eu faço, o que não der para fazer eu não faço, e assim eu vou levando a vida. Só que a vida exige de nós decisões. A vida exige de nós postura. E o que Jesus exige aqui dos discípulos, e aí? Vocês vão seguir a multidão? Ou você vai me seguir? Vocês também vão me retirar por tudo aquilo que eu falei, por tudo aquilo que eu disse? Ou vocês vão me seguir? E a vida é assim. É como se fosse aquela encruzilhada. Que você está na beira do caminho e você tem a esquerda e você tem a direita. Para onde eu vou? Poxa, eu preciso ir para algum lugar. Eu preciso tomar uma decisão. A vida exige de nós essa decisão. Para onde você vai? Você vai para a esquerda ou você vai para a direita? Só que você tem que entender, e isso é um ditado até popular, toda escolha é uma renúncia. Toda escolha é uma renúncia. Alguns decidem entrar pelo caminho sem compromisso. Alguns decidem entrar por aquele caminho que dá para ficar em cima do muro e dá para viver meia boca, dá para viver meio termo, dá para viver mais ou menos. Só que Pedro, ele tomou uma decisão. Ele faz uma pergunta: para quem iremos? Ele responde ali pelos discípulos: para quem nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. E aí eu quero perguntar para você, você não precisa responder, mas o que você tem respondido diariamente ao Senhor? O que você tem respondido ao Senhor diariamente? Qual caminho você tem escolhido diariamente? Qual escolha você tem feito todos os dias? Porque uma coisa é você decidir andar com Jesus. A outra coisa é você andar com Jesus. E uma outra coisa ainda é você continuar andando com Ele. Muitos de nós paramos no primeiro. Eu quero andar com Jesus. É uma ideia bacana e é uma ideia legal. Porque Jesus é o maior coach da humanidade, é o maior psicólogo, é o maior administrador, aquele lance lá que desvia o foco de Jesus. Então, gostei desse lance de Jesus e vou seguir porque ele é o maior de tudo. Só que isso não é suficiente. Você precisa caminhar com Ele. Você precisa andar com Ele. Beleza. Então eu vou caminhar com Jesus. Só que a cada caminhada, então o Renato chama o Nicolas e o Danilo, vamos fazer trilha. Bora, Renato! É nóis! Ô, Renato, já está chegando? Renato, falta muito. Tem que ir até o final. É ou não é? Tem que ir até o final. Vocês foram até o final, né? O Nicolas, eu acho, né? Tem que ir até o final. Tem que ir até o final. Só que muitos de nós, irmãos, muitos de nós gostamos do lance de Jesus. É uma vibe da hora, igreja. É uma vibe paz e amor. Aqui tudo é bacana, legal. Os irmãos são 10. Gostei desse negócio de igreja.
bacana. Eu lembro uma vez que alguém chegou e falou assim: eu já quero passar para a igreja. Falei, calma, vamos conhecer aqui as dificuldades, as lutas, as intrigas que rolam entre a gente. Porque aqui está todo mundo sentadinho, então a gente está um pouquinho distante um do outro. Mas quando se aproxima, tem às vezes dá um negócio ali. Mas isso é igreja, né, irmãos? Isso é família, isso é pessoa. Então nós temos que continuar. Nós temos que continuar, nós temos que seguir. E nessa caminhada de seguir a Jesus, nós precisamos ter essa perseverança e essa continuidade. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual instância você está? Na primeira instância, legal, gostei dessa ideia de seguir a Jesus. Ou você está na segunda instância, estou seguindo a Jesus, mas ainda eu não, de fato, mergulhei. Eu estou à margem, como foi orado aqui hoje. Eu ainda estou à margem, eu não entrei no mar. Eu ainda estou só molhando os pés. Ou realmente você já está mergulhado, está seguindo a Jesus, e ali você quer continuar? Ou será que você mergulhou e fala, eu quero sair daqui, porque não dá mais. Não dá mais, estágio 4. Mergulhei, mas vou sair, Jesus. Para mim, já deu o que tinha que dar. Quantas pessoas já mergulharam? Quantas pessoas já provaram, já viveram, e hoje estão à margem? Estão à margem. E alguns falam, deixa para vocês, que vocês são jovens. Já servi muito, já fiz muito, agora deixa para vocês. Aí fica lá na cadeira, molhando os pezinhos, e deixa a vida passar. Jesus chamou cada um de nós para mergulhar e ir profundo. Fiz essa oração agora, essa oração foi feita aqui. E espero que você também tenha orado, mas se você não orou, ore no seu espírito. Que você venha mergulhar o mais profundo, que você não venha ficar só à margem. E se você estiver lá no mergulho, continue seguindo a Jesus. Continue seguindo a Jesus. E se nós precisamos seguir diariamente, são escolhas diárias que vão determinar se vamos continuar seguindo a Ele ou não. Se vamos continuar ao lado dEle ou não. E aí eu gostaria de perguntar para você mais uma vez: qual escolha você tem feito? E aqui eu vou falar de 3 escolhas. Primeiro, a escolha do caminho, escolha da situação, das atitudes e da pessoa. Então a primeira é: qual caminho você está indo? E qual caminho provavelmente tem afastado você de seguir a Jesus? Existem caminhos que nós entramos a conta-gotas. É pouquinho, você não percebe. Existem caminhos que nós entramos e nos afastam de seguir a Jesus, mas não é que você entra de uma vez, é aos poucos. É a conta-gotas. É 1, é 2, 3, 4. Quando você viu, você já está fora do caminho de Deus. Gostaria de que você refletisse sobre a sua caminhada. A sua caminhada, ela está te aproximando de Deus, ou ela está te distanciando de Deus? Não, pastor, eu estou no caminho de Deus, eu estou com Jesus. Mas irmão, você está se aproximando
ou você está se afastando? O nosso caminho com Cristo, se queremos avaliar se estamos seguindo a Jesus, nós vamos ver o nosso progresso, o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Porque com Cristo nós andamos de glória sobre glória, de glória em glória. Uma glória maior que a outra, uma glória sobre outra glória. E cada dia você vai crescendo, você vai se desenvolvendo. A sua caminhada com Cristo, ela precisa ser uma crescente. A sua caminhada com Cristo precisa ser um aprofundar nas riquezas de Deus, naquilo que Ele tem para oferecer para nós. Agora existem caminhos que nós vamos seguindo a conta-gotas e a gente vai se afastando. Porque muitas coisas, irmãos, a gente fala assim, não pegue nada, não tem nada a ver. Que mal tem? Irmão, que mal tem você ir lá e comer um lanche no McDonald's ou no Burger King hoje, depois do culto? Que mal tem? Aí você come um hoje, um amanhã, um depois. Que mal tem tomar uma Coca-Cola gelada nesse calor hoje? Aí você toma 1 litro hoje, outro amanhã, depois. Que mal tem? Só que depois de um grande tempo, vem as consequências. O nosso problema, irmão, é a gente não olhar para o futuro. A gente não olha para o futuro. A gente olha para o presente. E a gente esquece que provavelmente amanhã estaremos lá. Mas de que forma eu vou estar lá? De que forma eu vou estar lá no futuro? Então, qual caminho você está entrando? E a conta-gotas você está se distanciando de Deus? No primeiro momento, nós damos a impressão que a gente dá conta. Fica tranquilo que eu estou no controle. Irmãos, isso, nós homens, para quem é casado, graças a Deus tem a mulher. A Bíblia fala que a mulher é auxiliadora, e a auxiliadora não é um segundo plano lá, que está abaixo de nós, não. A palavra auxiliadora é o mesmo significado quando Jesus falou, vou deixar um outro consolador a você, para te guiar, para te conduzir. E a mulher está lá para dar aquele alerta. Vai dar ruim, homem. Vai dar ruim. Dá nada. Não faça isso. Quem é homem da casa aqui, mulher? Sou eu. Eu estou avisando. Vai dar ruim. Deu ruim. Quem paga a conta? O marido, a mulher e os filhos. A mulher, ela é auxiliadora. Ela está lá, para acordar o homem, para despertar. Só que tem muito homem que o ego fala mais alto do que a palavra de Deus, que a gente esquece que a mulher está lá para guiar a nós, para nos ajudar a conduzir no caminho correto. Só que a gente pensa que dá conta. Então, qual atitude que você pensa que está no controle, mas talvez não está mais? Talvez você não está mais no controle. Existem caminhos que nós entramos e pensamos que damos conta, porque era uma gotinha só, eram 2, só que passou um tempo, agora você não dá mais conta. E aos poucos nós vamos nos distanciando dos passos de Jesus. Nós vamos nos distanciando de seguir a Jesus. E aí quando entramos nesse caminho, a gente pensa assim, não, aqui é tranquilo, dá para voltar, pode deixar que eu volto. Só que quando percebemos, nós não temos mais força para sair daquele lugar. Nós não temos mais capacidade própria para sair daquele lugar. Entramos num caminho e somos dominados por aquela situação. Porque não temos mais força, não temos mais
capacidade, não conseguimos mais sair dele. Cuidado com esses caminhos que parecem que está tudo bem, mas ele pode te aprisionar. Ele pode deixar você ali em uma prisão. Você que é casado, ouça a sua auxiliadora. Ouça a sua auxiliadora. Posso ouvir um amém das auxiliadoras? Amém. Depois me paga um lanche lá na cantina, hein? Segundo, qual situação tem gerado uma crise interna dentro de você e tem feito você também se afastar de Cristo? Existem caminhos que nos afastam de Jesus, existem situações que são geradas dentro de nós e também nos faz afastar de Jesus. Percebe, irmãos, que todos os dias somos desafiados a continuar a seguindo a Jesus. Todo dia é dia de uma escolha. Todo dia é dia de uma escolha. Escolher seguir a Jesus. E qual situação tem feito você se afastar de Jesus? Será que foi uma decepção? Um esgotamento espiritual, uma perda da fé, uma oscilação emocional, uma crise intelectual? O que tem feito você se afastar de Cristo? Existem tantas coisas que acontecem dentro de nós que nos faz deixar Cristo de lado. Nos decepcionamos com pessoas. E esse sentimento dentro de nós, irmãos, de raiz de amargura, nos impedem de andar no caminho do perdão e da graça. E com isso nos afastamos de Jesus. Quantas raízes de amargura estão dentro de nós? Eu lembro uma vez, eu conversei com uma pessoa, e eu vi que aquela pessoa estava empacada. E eu não sabia o que acontecia, mas o Espírito Santo falou para mim: aquela pessoa está magoada. Em um aconselhamento eu falei: olha, eu percebo isso. E dentro de você, eis que te digo, dentro de você tem uma mágoa. Não foi bem assim que eu falei, mas só para dar uma de profeta aqui. E ela disse sim, que tinha uma mágoa muito grande de um familiar. Aconteceu uma situação familiar e ela não conseguia liberar esse perdão. E essa pessoa que servia a Deus ministerialmente ali, ela estava sendo corroída por essa mágoa, por essa falta de perdão. Quantos de nós, irmãos, por conta de decepção, por conta de raiz de amargura, nós vamos saindo do caminho de Deus? Porque Jesus nos ensinou a orar, a pedir o perdão dele, assim como nós perdoamos também. Ele disse que nós devemos perdoar a outra pessoa. E nós deixamos de seguir a Jesus quando nós deixamos que a raiz de amargura tome conta. Essa raiz de amargura, irmão, é uma raiz que te prende. Te prende ali no chão e até naquela pessoa e não deixa você avançar. Não adianta. Não adianta você querer amar os outros se tem alguém que você está odiando. Não adianta você querer amar um público e ter alguém lá que você tem raiva, ódio, você quer aquela pessoa morta. Não adianta. Quando Deus age em nossa vida, irmão, é por completo. É por completo. Então, existem situações que são geradas em nós que nos afastam de Deus. Qual situação tem te afastado de Deus? Talvez uma oscilação emocional. Eu não estou dizendo coisa comum, irmão, que todos nós passamos. Pelo amor de Deus, estou dizendo aqui que todo mundo tem que estar pleno emocionalmente a vida toda. Por favor, não quero dizer isso. Passamos sim por crises emocionais, por situações emocionais, só que existem pessoas que começam a fechar portas por conta de um emocional abalado. Não feche as portas.
Todos nós passamos. Aguenta firme que vai passar. Aguenta firme que vai passar. Nós não somos super-heróis, não somos super crentes, que a gente está sempre bem. Isso daí é uma viagem, tá? Isso não existe. Nós passamos por esse momento. Só que nós precisamos estar abertos a superar essas crises e continuar a seguindo Jesus. Ou uma crise intelectual, irmãos. Muitas vezes também deixamos de seguir a Jesus por conta de crises intelectuais. O nosso pensamento, ele começa a se colocar acima daquilo que Deus, ele tem falado a nós. A nossa opinião, o nosso ponto de vista, o nosso achismo, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, começa a oprimir a gente de tal forma, começa a guiar a nossa vida de tal forma, que a gente se afasta do caminho de Deus. Qual situação tem gerado em você uma crise e tem deixado você se afastar de Cristo? Existem também atitudes que nos fazem deixar de seguir a Jesus. Existem trocas de valores que nos fazem desistir de seguir a Jesus. Nós amamos a Jesus, ou dizemos que amamos. Nós queremos seguir a Jesus. Só que existem outras coisas que são mais valiosas para nós do que a Jesus. Como assim? Por nossas escolhas. Por nossas escolhas. Então hoje tem jogo do Corinthians. Aí o Felipe falou assim para mim: e o jogo do Corinthians? Nós vamos para a igreja. Nós vamos para a igreja. Nesse momento, a comunhão com a igreja, espero que continue sempre assim, é muito maior do que o Corinthians. O Corinthians está em segundo plano. Ei, segundo não, pelo amor de Deus, né? Está lá. Tá, já faz muito tempo que não está nesse plano, né? E time bom joga, você fica tranquilo, não tem essa não. Mas, quantas pessoas falam que amam a Jesus? E na hora, a gente abre mão. A gente abre mão. Irmão, por favor, eu não estou dizendo que você tem que... vai ter um passeio na minha família, eu tenho que ir para a igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Por favor, me entendam. Estou dizendo de coração, de sentimento, de você largar algo de Deus, porque você tem um desejo maior, uma vontade maior, um amor maior. Tá? Não é pecado, não, você deixar de vir para a igreja para passear com a sua família, visitar a família, viajar. Pelo amor de Deus. Acho que vocês me entenderam, né? Mas nós trocamos os nossos valores. Escolhemos outras coisas. Escolhemos outras coisas. Dizemos que gostamos de ler muito a Bíblia. Senhor, obrigado pela Bíblia, obrigado pela Tua palavra. Senhor, olha, obrigado porque eu estou no Brasil. Lá em outros países, eles nem a Bíblia tem. Obrigado pela minha Bíblia, que está ali parada, há uma semana sem eu ler. Mas obrigado pela minha Bíblia. Então dizemos que amamos a Bíblia, amamos a palavra de Deus. Só que a gente passa mais tempo assistindo, vendo outra coisa, do que a palavra de Deus. Eu estou lendo um livro muito antigo. Eu esqueci o nome dele, David Wilkerson. Eu sou muito ruim, eu sempre pergunto para o Renato para pronunciar legal aqui. Dessa vez eu não perguntei, mas não estava nos planos. Mas enfim, ele escreveu o livro A Cruz e o Punhal, né? E eu lendo o livro, falei, esse cara aí faz os lances da hora, mas como? Aí chegou numa parte ele falando, da década de 70 o livro. E ele falando que ele tinha que vender a televisão dele. Porque ele estava passando muito tempo assistindo televisão, ao invés de orar, ler a Bíblia e tal. E aí ele trocou, ele vendeu a televisão dele, e as horas que ele passava assistindo, ele passou a ler, e a estudar a Bíblia, e a orar. Uma troca de valor. Uma troca de valor.
Só que muitos de nós, irmãos, a gente não tem essa força. Nós não temos a força, nós até queremos. A gente tem tanta boa vontade. Nossa, eu tenho tanta boa vontade de ler a Bíblia. Tanta boa vontade de estudar. Como eu queria. Mas deixa eu ver aqui meus vídeos do Instagram, do TikTok. Então nós precisamos pensar quais atitudes diárias têm nos afastados de seguir a Jesus. Nos afastamos da comunhão com Deus. Nos afastamos da comunhão com o irmão. Deixamos de nos interessar em servir pessoas. São atitudes que nos afastam de seguir a Jesus. Porque não nos importamos mais com os outros. Nós queremos que os outros se importam com a gente. Agora eu me importar com o outro, tô nem aí. Agora, ai se alguém deixar de se importar comigo. Poxa, irmão. Eu me afasto de Deus, eu me afasto de seguir a Jesus, quando eu deixo de me importar com pessoas que precisam dele. Se você quer também seguir a Jesus, eu já falei aqui algumas vezes, eu lembro exatamente quando Deus ele me despertou, eu em uma oração, clamando ao Senhor, falando, Senhor, como eu amo o Senhor. Como eu quero a tua presença na minha vida. Como eu te amo mais que tudo. O Espírito Santo falou ao meu coração. Se você quer me amar, ame aos meus. Se você quer me amar, ame aos meus. Nós queremos ter uma relação transcendente com Deus. Uma relação na vertical. Só que a vida com Deus não é só uma vida mística. Não é só uma vida transcendente. Existe uma vida relacional com aqueles que são dele. Quando aquele texto que diz, Senhor, quando eu te dei de beber, quando eu te dei de comer, quando você fez por aqueles. Nós amamos a Deus quando nós amamos pessoas. Nós servimos a Deus quando nós servimos pessoas. Nós louvamos a Deus quando perdoamos. Quando somos misericordiosos. Quando nos importamos com os outros. As atitudes, deixamos de seguir a Jesus quando nossa atitude é de não se importar mais com ninguém. De não se importar mais com ninguém, irmão. Cuidado que às vezes o inimigo coloca em nós tantas coisas, para a gente focar nas nossas coisas, e esquecer das coisas dos outros. Aquele negócio de Deus deu a vida a cada um para cuidar da tua, por favor. Imagina se você vê um crente dizendo isso, repreende o espírito que está nele. Como assim Deus deu a vida para cada um cuidar? Onde está escrito isso? Nós somos chamados para cuidar um dos outros. Somos chamados para cuidar um dos outros. Vai te dar um sentido quando você cuidar do outro. Vai te dar um sentido quando você se importar com o outro. Você servir ao outro. Não deixe esse hábito de cuidar de pessoas. Irmão, não tem uma semana voltada só para você, não. Não tenha. Na sua agenda, precisa ter um tempo para outras pessoas. Isso cura você também. Isso restaura a sua vida também. Restaura. Se dedique a outras pessoas. Então, outras atitudes que nos afastam do caminho de seguir a Jesus. Assumir uma vida dependente de Cristo. Deixamos de seguir a Jesus. Quando nós decidimos tomar as rédeas da nossa vida e fazer do nosso jeito. Chega um tempo de crente que a gente pensa que pode decidir, irmão.
Pensa que é igual estar na empresa lá há 30 anos. Não, já sei de tudo, eu tomo conta. Já sou cristão há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos. Eu sei. Eu lembro uma vez um cara falou para mim, olha, eu já até sei o que Deus vai fazer agora. Rapaz, não falei para ele, mas eu pensei, esse é o bichão mesmo, hein? O cara sabe o que Deus vai fazer. Maravilha. É claro que Deus pode revelar, mas aquela conversa era da lógica dele. Ele tinha uma lógica que ele já sabia. Deus pode revelar, Deus pode te mostrar, irmão. Mas a nossa lógica, o nosso intelecto, está muito longe das riquezas, das insondáveis riquezas de Deus. Então não dá para a gente dizer, sem Deus, já estou grandinho, Jesus. Agora deixa eu andar com as minhas próprias pernas. Agora eu quero minha emancipação, eu quero ser um cristão emancipado de Cristo. Será que... Não fecha, né? Como é que é cristão sem Cristo? Não fecha. Não dá para viver seguindo, controlando do seu jeito, da sua forma. Não dá. Não dá. Nós deixamos de seguir a Jesus quando nós assumimos uma vida dependente dEle. Escolhemos, dizemos tudo do nosso jeito. Nós precisamos entender que todos os dias você vai me deixar? Você também vai se retirar? Você também vai deixar de me seguir? Todos os dias nós respondemos essas perguntas. Para quem você está indo? Para quem você está indo? Talvez você não tenha percebido, mas o seu coração, ele está duro. E quem tem o coração duro, irmão, não percebe que o coração está duro. Talvez você não percebe, mas os seus olhos estão fechados. Você não está vendo. Porque você está indo para você, para dentro de você. Para os seus pensamentos, para os seus desejos, para as suas intenções. Talvez você está indo para o desejo do seu coração. Como falamos na sexta-feira na vigília, o nosso coração, ele é enganoso. Quantos de nós cristãos estamos sendo conduzidos pelos nossos corações e não pelo Espírito Santo? Quantos de nós estamos indo conforme os nossos desejos e as nossas vontades? Quantos nós estamos indo direcionado pelo nosso ego, pelo nosso ser, pelo nosso intelecto, por nós? Para quem você está indo? Jesus pergunta aos 12. Jesus não pergunta para qualquer um, não. Jesus pergunta para aqueles que são escolhidos. E vocês que eu chamei? E vocês que eu chamei para me seguir e andar ao meu lado? Eu disse, vem e segue-me. Vocês também desejam ir? Essa pergunta é para nós, que fomos escolhidos por Deus. É para você que sabe que tem um chamado. É para você que sabe que tem um ministério. Você deseja me abandonar? Você deseja se retirar? Você tem trocado os meus valores? Você tem trocado os caminhos? Você deseja me abandonar também? Essa pergunta foi para os 12. Aqueles que Jesus tinha escolhido. E essa pergunta é para você, que sabe que tem um chamado de Deus, que sabe que Deus separou você. Você também não quer ir? Ou seja, se posicione. É hora de se posicionar. É hora de se posicionar. Não dá para viver meio a meio. Não dá para viver 50%. Não dá para trocar os valores. Não dá para empurrar com a barriga. Ou seguimos a Jesus, ou vamos embora. Ou vamos embora. Essa escolha é diária.
a quem nós vamos seguir. E nós precisamos responder a Jesus. Porque quando respondemos a Jesus, nós respondemos a nós mesmos. Muitas vezes nós estamos cegos. Porque não nos conectamos com Deus, não falamos com Ele. E quando damos atenção àquilo que Deus está falando e respondemos a Ele, os nossos olhos são abertos. Passamos a ver, a enxergar, o nosso coração começa a se quebrantar. Porque começamos a entender, Senhor, eu estou seguindo o meu ego. Estou seguindo a minha vontade, estou seguindo o meu eu, tem uma luta dentro de mim. Mas eu quero seguir a Jesus. Eu quero seguir a Jesus. Para quem nós vamos? Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Irmãos, para quem nós iremos? As pessoas não têm o que Jesus ele pode nos dar. As situações da vida não têm o que Jesus ele pode nos dar. Nada nessa vida é suficiente. Nada nessa vida é suficiente. Eu não posso me render aos meus desejos, porque eles não são suficientes. Eu não posso render às minhas intenções, porque elas não são suficientes. Eu não posso me render ao meu intelecto. Eu não posso me render às minhas emoções, aos meus planos. Para quem eu vou? Para quem eu vou? Não adianta. Não adianta eu querer me prostrar a outras coisas. Senhor, só Tu tens a palavra de vida eterna. Não adianta eu voltar para mim. Não adianta eu voltar para outras pessoas. É Jesus, irmãos. Não é igreja. Não é dogma. Não é uma instituição. Não é igreja tal, não é igreja lá. A, B, C, D. Não é o pastor A, o pastor B, o pastor C. Não é a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C. Só Jesus tem a palavra de vida eterna. Ele é o único rabi, o único mestre. Senhor, só o Senhor é o mestre. Só o Senhor é o mestre. Só o Senhor tem algo para me dar. Só o Senhor tem algo para me oferecer. Não temos outra alternativa. Não temos outra alternativa. A única alternativa é o Senhor Jesus. A única alternativa é o Senhor Jesus. Para qual caminho você tem ido? Para qual caminho você tem ido? Versículo 69. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Pedro, ele decide, junto com os discípulos, seguir a Jesus, porque ele crê em Jesus. Em quem você tem acreditado? Me parece que muitas vezes nós estamos acreditando nos conflitos, nas situações, nas fases, nos momentos da nossa vida. Pedro falou, eu creio no Senhor. Nós temos crido no Senhor. E ele falou, além de crer, eu conheço o Senhor. Eu conheço o Senhor e eu sei que o Senhor é o Santo de Deus. Quem é o Deus que você conhece? Quem é o Deus que você conhece? Seguir a Jesus
é conhecê-lo. Seguir a Jesus é conhecê-lo. Se aprofundar em intimidade. Saber quem Ele é. Descobrir quem Ele é. E depois de conhecer a Jesus, você vai dizer: Senhor, para quem eu vou se eu te conheço? Para quem eu vou se eu sei quem Tu és? Nós temos largado a Jesus, abandonado a Jesus, porque parece que nós não conhecemos, parece que nós não sabemos quem é o nosso Deus. Irmão, não se esqueça de quem é Jesus. Não se esqueça de quem é Jesus. O Jesus que se revelou a você, o Jesus que se mostrou a você, o Jesus que se mostrou e você viu que Ele é o Santo de Deus. Não se esqueça dele. Se lembre do Deus que você serve. Se lembre do Jesus que você serve. Nós não temos uma outra alternativa. Porque só Ele tem palavras de vida eterna. E nós não vamos para um lugar. Não estou dizendo o nosso lar celestial. Estou dizendo de rota. Nós vamos para uma pessoa. Nós vamos para onde Ele for. Nós vamos para onde Ele nos levar. Eu vou para Jesus. É com Ele que eu preciso estar. É com Ele que eu preciso andar. Que nesse mês de propósito e jejum, você esteja com Jesus. Que nesse mês de propósito e jejum, você ande com Jesus. Que você possa chegar a essa conclusão, que não tem outra alternativa a não ser seguir a Ele. Eu quero orar com você. Você pode ficar em pé. Nesse mês nós temos uma música tema. E essa música tema vai ser nossa oração. Essa música tema vai ser o nosso pedido. Que nós possamos orar essa canção, orar essa letra. E nos render ao Senhor. E nos entregar a Ele. E não deixar que nenhuma situação, nenhum caminho, ninguém te afasta de Jesus. E se você percebe que está no meio termo, que você possa assumir um compromisso com Ele e decidir seguir a Jesus. E não escolher outro caminho, a não ser o dele. Senhor, aqui está a nossa oração, Pai. Senhor, aqui está o nosso pedido. Nós não queremos seguir outro caminho, Pai. Nós não queremos seguir, Pai, outro lugar.